né? Por ela. Então vamos embora, vamos começar por essa formulinha. Então é o seguinte, galera, aqui do lado a gente já tem a tabela, tá? Que a gente finalizou. Esse cara aqui vai ter um download para você fazer, se você quiser fazer o download, do jeito que tá aqui agora, assim, tá? Do jeito que a gente terminou a aula 1. Se você fez com a gente a aula 1, pega o seu arquivinho. Se você não fez a aula 1 comigo, é muito importante você assistir a aula 1. Faça lá, tá disponível ainda, então entra, faça a aula 1 e dê continuidade. Mas de qualquer forma, a gente também vai deixar esse arquivo para você baixar para começar essa aula junto com a gente, tá? Então, arquivo aberto no meu Excel, eu vou vir aqui para a coluna K e na L, tá bom? Nessas duas colunas a gente vai fazer a tabelinha indicando quem que é o aluno de quem é a matrícula, né, Wesley? Então nós vamos colocar aqui a matrícula, e vamos colocar o nome do aluno. Vou colocar aqui aluno, tá? Lá na aula 1 do intensivão, a gente colocou uns números de matrícula meio doidos, né? E eu fiz isso de propósito. Falei, olha, vai cair uma ficha de você, pra você em função desse cara aqui, tá? Então, aqui na matrícula, eu vou colocar assim, eu vou colocar alguns alunos, Wesley, que não estão, inclusive, lá. Beleza? Então, eu vou começar pelo aluno 24, por exemplo. Não, 24 pode fazer brincadeira, né? Vamos começar pelo aluno 27, porque começar com 24. Começar o 22. Vou colocar também, por exemplo, o 14. E aí, agora eu vou começar a colocar alguns números. Ó, 23, eu vou colocar ele aqui, 23. Vou colocar o 80, o 77... E, para finalizar, 56. Então, vou colocar 55 e 56. Ou seja, mais alunos. Sim. E fora da ordem. Beleza? Agora, vamos colocar alguns nomes. Então, você já preencheu comigo? Já está com o seu Excel aberto? Já está montando? Já estamos na aula aqui, beleza? Então, ó, 27, 22, 14, 23, 80, 77, 55, 56. Foi assim que eu criei a nossa tabela. Bom, primeiro aluno. Vamos chamar os clássicos João e Maria. João e Maria. Vamos colocar o aluno 14 sendo a Ana, o aluno 23 sendo o Wesley, o 80 sendo o Daniel, o 77 sendo o Vinícius, a 55 a Larissa e depois a Bárbara. Pronto, coloquei nomes até inclusive da nossa equipe aqui, né? Aqui. Bom, tem uma tabela montada e agora, com base nessa tabela, Wesley, a gente quer puxar a informação de quem é esse aluno, né? Perfeito, Daniel. Quem que é o aluno 23, quem que é o aluno 77. Então vamos colocar uma coluninha aqui do lado? Vamos. Vamos? Então o que você vai fazer? Você vai inserir uma coluna nova aqui na coluna B, tá? Então você vai clicar na coluna B inteira, selecionou o botão direito e vai inserir uma coluna. Pronto. E agora aqui nós vamos colocar o nome dessa pessoa. Muito bem. Bom, vamos criar a função, certo? Certo. Tchananana, qual que é o nome dessa função? Função mágica que você... Todo mundo do mercado de trabalho pede isso. Você já ouviu falar dela? Ela é famosa. Ela é... Eu ia falar gostosa. É a função PROC V! Ó, bem ensaiado agora. Função PROC V, muito importante no mercado, né? Então colocamos igual e vamos escrever a fórmula PROC V. Primeira coisa para você entender, por que PROC V, Wesley? Porque ela faz uma procura vertical. Procura vertical. Ou seja, sempre os dados em colunas, né? Colunas. Ou seja, os dados que nós vamos buscar, que é nesta tabela, ele está na vertical, ele está colunar. Ele indica que você está colocando os dados linha a linha lá embaixo, né? E aí a busca é para baixo, busca vertical, por isso o PROC V. Muita gente acha que é procurar valores, né? Isso. Do PROC V. Não, procurar vertical. Por que PROC? Por que não é procurar valor? Porque tem um PROC V e o PROC H. Ou seja, procura vertical e procura horizontal. Se essa nossa tabela aqui tivesse pro lado, que a gente fala que o dado está desestruturado, mas isso é um passo e um dado muito importante da primeira aula do intensivão. Você não pode perder a aula sobre dados estruturados, primeira aulinha do intensivão, certo? É isso aí. Fazendo um gancho aqui do conteúdo que a gente vai aprender. Muito bem. Então aqui, PROC V, eu vou abrir parênteses, né? Procura na vertical. E aí, cada professor tem um jeito de você explicar e entender o PROC V, né? Eu tenho um jeito, o Wesley tem um jeito dele. Eu vou explicar do meu jeito e aí qualquer coisa você complementa se for necessário, tá bom? Beleza. Antes de a gente entrar na função, que aqui ela vai te pedir várias coisas, eu vou cancelar essa função, vou apertar ESC, beleza? E aí a gente vai tentar fazer na mão, sem fazer função. Porque
o mesmo raciocínio que você faz quando você vai digitar o nome na mão é exatamente o mesmo raciocínio que a gente faz dentro da fórmula, né? Então, se você interpretar, né, e não decorar, você vai ver que é muito mais fácil. Então, vamos lá. Olha, o nome 23. Primeira coisa, você já se ligou no que eu falei? Eu quero o nome de quem? Do 23. É a primeira coisa que a gente pensa, porque eu quero trazer o nome de alguém aqui. De quem? Do 23. Então, a primeira coisa que a gente pensa é no número 23, né? É a primeira coisa que você vai colocar no PROC-V. Que é o valor que você quer procurar, né? É o valor de quem, exato. O valor de que você vai procurar. Ah, eu vou procurar o 23, né? Muito bem. Aí, primeiro argumento foi. Agora eu vou lá na tabela. Vamos na tabelinha. Segundo ponto, eu já falei pra vocês. Estou indo na tabela. É a mesma coisa que o PROC-V faz, né? Sim. Em qual tabela você vai procurar o 23? Então tá aqui. Segundo ponto, tabela. Beleza. Aí eu vou buscar no olho, tá? 27, 22, 14, 23. Achei o 23. Quem que tá aqui? O Wesley. Então agora eu sei que é o nome Wesley que eu vou colocar lá. O que a gente fez mentalmente? Eu vim procurando o número 23 na primeira coluna, achei o 23 e falei, olha, eu quero o Wesley que tá aqui nessa segunda coluna, né? E aí você colocaria na mão o nome do Wesley aqui. Beleza? Ok. Só que a gente quer fazer isso de forma automática, porque imagina que você tem, né? Muita gente está aprendendo Excel, já deve ter acontecido com você também, como professor. Você explica uma vez e fala assim, é mais fácil colocar na mão? Não é fácil digitar? Vai digitar o nome, né? Isso provavelmente já deve ter passado na sua cabeça, assim como passou já na minha quando eu estava aprendendo. Poxa, pra que aprender PROC-V? São só 2 mais para preencher, Daniel. Faz na mão mesmo que já resolve o problema, né? Mas o problema é quando a gente tem muitos dados, né? Imagina uma base aí com 10 mil linhas, né? 30 mil linhas. Então, imagina. procurar um a um, 30 mil linhas, né? Você vai ficar o dia inteiro aí procurando, né? Então, por isso que a gente aprende, para que, principalmente quando tem um grande volume de dados, não é assim? Então, vamos lá, igual ao PROC-V. A primeira coisa que a gente falou foi do número, né? Olha lá, PROC-V, abrir parênteses. Falei, bom, de quem que quer a informação? Do 77 agora. Então, a primeira informação do PROC-V é valor procurado. De quem que você quer a informação? Qual é o valor que você vai procurar lá naquela tabela? Perfeito. Eu vou procurar um número 77, tá bom? Então, é esse número, ponto e vírgula. Esse número é o famoso chave, né? Ela é a chave porque ele existe nessa tabela A, que é a tabela nomes, e ele também existe na segunda tabela. Então, existe uma chave entre elas, né? Exatamente. Se não houvesse essa chave entre elas, você não tem como usar o PROC-V. Então, eu vou procurar o 77, já apertei ponto e vírgula. Aí ele está me perguntando em qual tabela, qual matriz tabela. Bom, é exatamente o que a gente fez no olho, né? Aqui não parou de funcionar, deixa eu vir para cá com na mão. Ó, a gente vai indicar, olha, o PROC-V, eu vou procurar você aqui, ó, nessa tabela aqui, ó. Selecionei a tabelinha, deixei bonitinha, sem selecionar a coluna mesmo, fiz ali, do L1 até M9. Ponto e vírgula. Número, índice da coluna. Lembra, você tem que amar essa ajuda da fórmula, porque ele identifica onde você está, você não decora, você vai interpretando. Bom, ele está te pedindo um número, índice de uma coluna. Então ele já está te pedindo um número. O que são números, Wesley? 1, 2, 3, 4, 5. Isso são números, então você vai colocar número. E qual que é o número da coluna aqui? É sempre relacionado à sua tabela. Então a minha tabela tem quantas colunas, aluninho Wesley? 2 colunas, né? Coluna de matrícula e outra de nome. 2 colunas, perfeito. O nome, que é o que eu quero, ele está na primeira ou na segunda coluna? Na segunda coluna. Na segunda coluna. Então basta eu colocar o número 2 de segunda coluna. É o que eu quero, tá na segunda coluna da minha tabela, beleza? Bom, ponto e vírgula para finalizar. Aí ele tem verdadeiro, correspondência aproximada ou falso. Qual que a gente mais usa frequentemente? Falso. Falso, né? Correspondência exata. Isso porque, basicamente, imagina assim, olha, eu não encontrei o 77, posso trazer o 78? Nesse caso, não, né? Não. O 78 é outro aluno, Sim. né? Então, eu não posso usar uma correspondência aproximada, tem que ser exatamente o aluninho que eu quero. Então, falso, ponto e vírgula, selecionei o falso. Toma cuidado, você tem que selecionar. Muita gente, Wesley, tá aprendendo PROC-V e aí é motivo de dar suporte pra gente. A pessoa faz assim, ó, achei o falso e aperta Enter. Sim. Né? E aí não pega, tá? Ele não vai pegar o falso. Então você tem que apertar Tab antes para ele selecionar. Selecionou, apertei, fechei o parênteses, terminamos a fórmula PROC-V. Vou apertar Enter e ele trouxe o 77 ao Vinícius. Vamos confirmar? Cadê o 77? Olha aqui, ó, 77 Vinícius. Maravilha. E se não fosse Vinícius, fosse Alberto? Vamos mudar para Alberto? Alberto. Mudei para Alberto
Olha que legal, ele já refletiu. Já né? refletiu, né? Essa é a fórmula mágica dele que todo mundo quer aprender, né, Wesley? Bom, feito isso, pessoal, teoricamente eu tenho que arrastar então para todo mundo, né? Eu teria que pegar essa formulinha e arrastar para cá, vou arrastar. Isso. E eu vou arrastar na de cima também, porque na de cima a gente não escreveu a fórmula. Então eu vou arrastar para cima. Opa! Já deu problema? Já deu problema. Pois é, e esse é um dos problemas mais comuns de quem está aprendendo Excel no dia a dia. Porque o PROC-V, ele usa matrizes, se você não souber travar, né, Wesley? Exatamente. Se você não souber o conceito de... Congelar, tem um nome, é absoluto e relativo, isso, acho, né? absoluto e relativo. Se você não souber esse conceito, vai dar esse problema, porque você não selecionou seus dados aqui. Cara, vira uma confusão. Então, existe um negócio que surgiu na versão 2007 do Excel, que é um negócio chamado tabela, que ele veio para resolver a sua vida no Excel, para esses erros nunca mais do mal não acontecerem, né? Exato. Então, para que você não precise agora entrar no conceito de dados relativos, usar o cifrão para travar ou arrumar, a gente vai resolver todo esse problema, vai refazer e você vai ver o quão mágico é trabalhar com tabela, não é, Wesley? Exatamente, Daniel. Então, vamos apagar essa formulinha aqui? Vamos. E a gente refaz ela de novo? Vou apagar. Mas, professor, eu acabei de fazer tudo, tá tão bonitinho, lindo, maravilhoso. Vai ficar melhor. Vai ficar melhor ainda, cara. E é bom que você faz com a gente de novo, né, Wesley? Bom, primeira coisa, então, nós vamos transformar esse nosso amiguinho aqui em uma tabela, porque ele está recebendo, é uma tabela. Sim. Né? Se tivesse novas matrículas, eu adicionaria novas linhas aqui. Então, selecionei os meus dados, eu vou na guia inserir e eu vou transformar para tabela. É esse cara aqui que surgiu na versão 2007 do Excel. Tem na 2007, 10, 13, todo mundo tem essa tabela, menos a versão 2013. E aí é muito importante, minha tabela tem cabeçalhos, pode ser que ele venha assim desselecionado, você seleciona, porque o nosso tem cabeçalho. Matrícula e aluno é cabeçalho. Vou dar um OK. E agora eu tenho uma tabela. Vamos transformar essa aqui já em tabela também? Bora. Então, ó, selecionamos, vou inserir e vou transformar para tabela também, porque é uma tabela que vai conter dados. Bom, galera, isso aqui tem muita vantagem de você trabalhar. Vamos citar algumas vantagens aqui. O que você acha que é mais legal de trabalhar com tabela, antes de falar do principal que são as fórmulas, né? Preencher as formas automaticamente. Pois é, eu falei antes de você falar isso. Eu sabia que ele ia falar isso. Ai, caramba. Não, mas tudo bem, que essa aí vai ficar por último, né? Sim. Que é o mais legal, né? Outra vantagem é quando você cria relatórios, né? Acrescenta mais informações que a gente vai fazer. Sim. Né? Vocês vão ver aí a diferença de trabalhar com tabela e não trabalhar com tabela. Para não dar mais errinho na fórmula, né? Fórmula. Vem com linhas zebradas que a gente fala, que já são linhas aqui automáticas aqui. Então você fala assim, não quero azul, professor, não gostei do azul. Você vem na guia design da tabela, ó, tô fora, vou clicar aqui dentro, design da tabela, você clicou aqui e você tem várias cores para você utilizar. Você pode utilizar aqui embaixo, aqui em cima, enfim, vou pegar uma cor aqui, deixa eu ver, eu vou pegar essa azulzinha, aqui ó. E além disso, professor, não gostei dessas cores que apareceu aqui. Aluninho, você não acredita, em layout da página, você tem um negócio chamado cores. E você pode montar várias cores aqui, você pode pegar cores prontas, né, Wesley? Sim. Você pode montar, nós temos a cor padrão da Autores, tem a cor do Power BI que nós montamos, você vai personalizar cores e pode montar esse cara aqui. Eu vou pegar uma mais escura, aspecto. Vamos ver qual que é essa daqui. Cliquei aqui dentro, no design da tabela de novo, olha que bonitinho, nós temos agora as cores mais escuras aqui. Ó, vou clicar aqui, olha que bacana, tá vendo? Então você pode utilizar essas cores, enfim, a sua imaginação agora abre caminho, né? Bom, e aqui ele já mudou também o formato. Ele já vem com filtro, né, que é muito legal. Se você quisesse saber a média de todos os alunos, Wesley, agora... Vamos lá, na guia, dentro da tabela, você tem o design da tabela e você tem várias opções para você trabalhar aqui dentro da tabela. Uma delas, que a gente gosta muito, que é a linha de totais. Ó, vou clicar, linhas de totais. Ele abriu um total pra gente aqui e aí eu falo assim, ó, que legal, agora eu quero a média da média. Né? E ele me trouxe a média da média. Olha, na média, 6.6 a nota dos seus alunos. Quantos alunos nós temos? Vamos contar. Ah, que beleza, temos 3. Qual é a maior média? A maior média é 7. Qual a menor média? É 6. E assim por diante, né? Muito Cara, legal. Isso aqui é incrível, incrível, incrível. Isso aqui veio para resolver a nossa vida. Bom,
Se você quiser adicionar novas linhas aqui na sua tabela, você pode vir na última célula, apertar Tab e ele abre uma linha para você. Mas antes de fazer isso, porque tem um conceito muito importante que eu vou te mostrar aqui, vou voltar e vou tirar a linha de total, porque também é uma possibilidade, né? Quer adicionar nova linha? Tira total e depois você insere total. Design da tabela, eu vou aqui em cima e linhas de totais eu tirei. Se você achou que está muito rápido tudo isso que eu dei um clique, volta à aula, assiste novamente. Essa é uma das maiores vantagens de você estar aprendendo online. Você volta e assiste de novo essa aula, beleza? Porque eu vou estar aqui com o Wesley a hora que você quiser. Se você estiver assistindo às 3 horas da manhã, nós vamos estar falando na sua orelha aqui. Beleza? Então vamos dar sequência. Então a gente fez a fórmula, vamos repetir agora a fórmula, né, Wesley? Sim. A gente vai começar a ver as vantagens, né? Para começar a ver mais vantagens, né? Então, faça você aí. Você consegue fazer? Consigo. Então vamos lá, pessoal. Então a gente vai digitar aqui a fórmula igual a PROC-V. Maravilha. E eu vou tomar uma aqui. Então, qual que é o meu valor procurado, né? O valor que eu quero procurar é a matrícula, né? Então, o 23. E olha que já a primeira diferença. Ele não colocou, né, a célula, por exemplo, A2, né? Ele colocou a coluna matrícula, né? Ou seja, ele colocou o nome da coluna, né? Indicando o arroba, né? O arroba ali na frente, que é a linha atual, né? Que é exatamente da onde você está criando a fórmula, né? Exato. Você pegou da mesma linha. E ficou aqui, já apareceu para mim o nome da coluna, né? Que é aluno matrícula. É muito legal para você bater o olho e já saber de onde está indo as informações, muito, né? Ponto e vírgula. Qual que é a matriz tabela? Então eu vou selecionar aqui agora, ó, a matriz tabela inteira. Olha que legal. Olha que bacana, pessoal. Ele já colocou para mim, ó, tabela 1, hashtag tudo, né? Porque eu selecionei a tabela inteira, tá? Inclusive o cabeçalho, né? O cabeçalho, isso mas tudo. Como não vou trabalhar, não vou procurar nada no cabeçalho, né, Daniel? Então eu vou apagar aqui, vou selecionar só o corpo da tabela, né? Opa. Só o corpo da tabela. E olha que legal, ele já colocou pra mim, tabela 1. Né? Ele já tirou o cabeçalho, né? Já tirou o cabeçalho. Ponto e vírgula, qual coluna que eu quero trazer, né? Continua a mesma, né? Continua a mesma, matrícula é a coluna 1 e aluno é a coluna 2. Eu quero trazer o nome do aluno, então eu vou colocar aqui 2. Beleza. Ponto e vírgula, como o Daniel falou, sempre falso. Sempre falso. Eu quero a correspondência exata, né? Beleza. Aqui no caso eu vou dar um tab, né? Não esqueça do tab. Para mim o falso. Perfeito. Vou fechar parênteses e agora vem a mágica. Vem a mágica. Tum. Olha que bacana, ele já fez o auto-preenchimento para todo mundo, pessoal. Você não precisa mais ficar fazendo. E agora? Ficar arrastando para baixo. Ficar arrastando. E aí, quando aquele erro que deu, né, do ref, porque quando a gente arrastou para cima aqui, por exemplo, ele não vai mais dar, por mais que eu arraste, porque tabela 1, ele não vai mexer. A tabela 1, perdão, a tabela 2, não é? Isso. Não, ele chama de tabela 1 mesmo, tabela essa daqui. É. A tabela 1 foi a primeira que a gente criou, né? Isso. A tabela 1, ela não vai mexer, porque ela é nomeada. Se eu arrastar esse cara para cima, ó, ele não perde, tá vendo? Ó, ficou tabela 1. Então é muito vantajoso. E se você tivesse mais um aluno, vamos colocar um aluno que existe aqui? Vamos pegar a Larissa? Larissa, sim. Então, 55. Ó, quando apertar Enter ou vir pro lado, ele, pum, já veio, já Larissa. Puxou. Já puxou, já veio com fórmula. Você precisa ficar mais se preocupando em arrastar a fórmula, né? E ainda, exatamente, as outras colunas também vieram com fórmula, né? É, olha só as outras colunas aqui também. Então, vou colocar a Larissa com 7, 8, 9 e 10, vai ser a maior aqui. Nota 8,5, já está aprovado, já está com cor. Olha que beleza. Já era. Cara, tabela PROC-V fizemos. E agora, por último, a gente vai mostrar para você como criar um gráfico dessa tabelinha aqui. Todo um preparativo para chegar para a próxima aula também, né, Wesley? Do pré-intensivão. Então, aprendemos tabela, vimos o PROC-V e agora nós vamos montar um gráfico. Vamos montar um gráfico daqui mesmo, né, Wesley? Daqui mesmo. Só um gráfico de nome e média? Nome e média, né? Vamos. Então, como é que você pode montar um gráfico no Excel de forma bem simples? Eu vou selecionar um nome aqui, desde o primeiro até o último, e agora eu vou te dar uma dica também. Ctrl espaço dentro da tabela, ele seleciona já a coluna inteira. Então você não precisa ficar arrastando com o mouse, né? E agora eu vou apertar o Ctrl de novo e vou pegar a média, ó. Cliquei no Ctrl e selecionei a média. Então eu quero fazer um gráfico com essas duas informações. Então eu vou na guia Inserir. E nós aqui temos vários gráficos para utilizar. Olha os gráficos aqui, né? Poderia ser gráfico de linha, de coluna, de pizza. Eu vou pegar um gráfico de coluna, pode ser, Wesley? Pode. E eu vou pegar coluna 2D, um do lado do outro. Olha que bacana. E pronto, nós já temos um gráfico aqui montado, estruturado, bonitinho.
E quer mais uma vantagem de você trabalhar com tabela? Entrou mais um dado, esse gráfico já vai ser automaticamente reajustado. Vou colocar a Bárbara, 56. Ó, quem apareceu no gráfico, a Bárbara, 56. Primeiro A, e vou colocar aqui as notas 6, 7, 8 e 9. Olha que legal. Já veio subindo, notinha, maravilha. Nós temos um gráfico montado de uma forma bem simples. Então, a gente está tentando desmistificar o Excel para você, porque é simples, não é um bicho de 7 cabeças, cara. Isso aqui não é um monte de célulazinha em branco para você, tá? Isso aqui, você pode fazer muita coisa de forma fácil, não é, Wesley? Exato, e como o Daniel falou que existe também uma guia contextual da tabela, né? Também existe do gráfico, e às vezes eu quero formatar meu gráfico, colocar um pouco mais bonito e tal, né? Perfeito. Quando você clica no gráfico aqui, pessoal, eu cliquei no gráfico, já habilitou aqui pra mim, ó, design de gráfico. Isso, a guia contextual é isso, né? É. Ou seja, você clicou na tabela, aparece design de tabela, clicou no gráfico, design do gráfico. E aqui eu posso escolher, ó que legal, Perfeito. Várias formatações já prontas, né? Que a gente tem. Que legal, pessoal, ó, se você abrir aqui tem mais conteúdo ainda lá, ó, fundo preto pra quem gosta, ó. Tem muita informação legal para quem gosta de gráficos. Beleza? Formatação rápida, né, Daniel? Formatação rápida. Posso dar uma dica que eu gosto pra caramba? Pode. Quase ninguém usa isso. Olha que coisa incrível. Eu aprendi a fazer isso no curso da Karen aqui, que tem do Excel, perdão, do PowerPoint. Que tá na nossa plataforma. Olha que bacana. Eu vou desenhar com você pra gente fechar, porque essa aula já tá ficando grande. Eu vou desenhar com você uma forma. Você vai vir aqui na guia, inserir, vou pegar uma forma, e eu vou pegar uma forma aqui, por exemplo, de uma setinha, Wesley. Vou pegar essa setinha para baixo, tá? E eu vou jogar ela para cima depois. Então eu vou pegar a setinha bonitinha assim, ó. E aí você vai desenhar essa setinha exatamente do mesmo tamanho, mais ou menos aqui, tá? E agora a gente vai inverter ela para cima. Olha que bonitinho. Setinha bonitinha, vou colocar um efeito, ó, a guia contextual de novo, né, Wesley? Exato. Guia formato da forma. Então, por exemplo, vamos pegar uns efeitos prontos aqui. Vou pegar um efeito de brilho. Vou pegar um brilhozinho bonitinho aqui, ó. Pronto, ó. Já ficou com brilho. E vou tirar o contorno. Vou deixar sem contorno. Então tem uma setinha bonitinha. Agora, pessoal, você pode transformar essa seta numa coluna do seu gráfico. Olha que legal. Ctrl C, cliquei na coluna, Ctrl V. E agora os meus gráficos já viraram setinhas. Muito bacana. Isso é legal, né? Sim. Isso daqui é dica de técnica. Cara, você tem que aprender por técnica. Sabendo técnica, você resolve os seus problemas em gráficos muito mais rápidos. Beleza? Então, e na